Olá, amigos. Hoje vamos apresentar 5 dicas, ou melhor, 5 teses de defesas em crimes da lei de armas. Vamos lá conferir? Para tanto, não vamos hoje focar na Lei 10.826 de 2003, o conhecida Lei de Armas, ou Lei do Estatuto do Desarmamento. Nós vamos focar nos decretos que o regulamentam, mais precisamente o Decreto 10.030 de 2019 e também a Portaria Ministerial 1222. Como vocês bem sabem, o Estatuto do Desarmamento é uma norma penal em branco, então ela depende dessa complementação e é lá que está o segredo de uma boa defesa. Então vamos lá para a tese número 5. A primeira dica é: os calibres 3.57 Magno, .44 Magno e 9mm passaram a ser armas de uso permitido. O decreto anterior ao 10.030 considerava de uso restrito as armas portáteis com energia cinética superior a 1.000 librapés ou 1.355 joules. E listava expressamente que os calibres 357, .40 e 9mm eram de uso restrito. O novo decreto aumentou a quantidade de energia cinética na saída do cano para ser considerada de uso restrito. A quantidade de energia cinética agora tem que ser 1.200 librapés, o que equivale a 1.620 joules, e passou a não ter mais um rol de calibres restritos. Essa função ficou a cargo da Portaria 1222 do Ministério da Defesa, que elenca nominalmente quais são os calibres de uso permitido e restrito com base no Decreto 10.030. Lá, eles colocam que com esses novos parâmetros, os calibres 357, .40 e 9mm agora são de uso permitido. Isso trata-se de uma norma penal mais benéfica, então ela deve retroagir, mesmo se o cidadão tenha sido condenado anteriormente pelo artigo 16, portando ou na posse de uma arma dessa. Então, é o caso da conduta dele ser desclassificada, seja para o artigo 12 ou 14. Você estava na posse ou portando esta arma, né? Essa dica é essencial e com certeza também vai cair em muito concurso, com certeza vai aparecer na sua vida forense. E agora vamos para a quarta dica. Nem toda arma de uso caseiro é de uso restrito. É bem comum, quando há apreensão de uma arma caseira, a acusação imputar o artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei de Armas, porque a arma não tem um sinal identificador. Mas vamos pensar um pouquinho. O artigo fala em alterar ou suprimir. Eu não posso alterar ou suprimir algo que nunca existiu. Portanto, essa classificação está incorreta. E, como defesa, você tem que argumentar isso. Inclusive, isso é bem comum na jurisprudência, que inclusive eu deixei aqui na descrição do vídeo. Aproveita que você vai conferir aqui a descrição do vídeo, aproveita também para deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho da notificação. Eu ouvi falar que quem não fizer isso quando estiver no concurso público vai errar na hora de passar para o gabarito a questão, né? Tá, mas e se a arma caseira... Qual é a classificação dela, então? Se pelo simples fato dela não ter numeração raspada eu não posso incluir no artigo 16, eu posso incluir de outra forma? Aí que vem, então, a nossa dica número 3. Nossa dica número 3 é a seguinte: toda arma de alma lisa é uma arma de uso permitido. Primeiro, para quem não sabe, uma arma de alma lisa é aquela que não tem ranhuras em formas helicoidal no comprimento do cano. Para quem já viu o filme do James Bond, vê aquela abertura lá, a bala girando, né? Aquilo dali é uma arma de alma raiada, né? Uma arma de alma lisa, como o próprio nome diz, o cano dela é liso, não tem ranhuras que façam com que a bala gire, né? O decreto anterior ao 10.030, ele dizia que uma arma de alma lisa, para ser de uso permitido, o seu calibre tinha que ser 12 ou inferior, e o comprimento do cano tinha que ser igual ou maior do que 24 polegadas ou 610 milímetros. Agora a regra mudou.
esquece essas dimensões aí. Basta que a arma de repetição ou semiautomática seja de alma lisa para ser considerada de uso permitido. É muito difícil que uma arma de fogo caseira tenha uma alma raiada. É muito mais comum que ela seja de alma lisa, né? É muito mais comum que a sua fabricação seja utilizado um cano comum, um cano de ferro, um cano de aço para isso. A única exceção, no caso de uma arma caseira, é se ela for dissimulada. Se ela se apresenta-se como um objeto inofensivo. É o caso, por exemplo, de uma caneta, que na verdade é uma arma disfarçada, um martelo, alguma coisa que realmente aparente ser inofensivo, que aí seria o caso não de uma arma de uso permitido e nem de uso restrito, mas sim uma arma de uso proibido, né? Se não for esse caso de arma dissimulada, pode até mesmo ser uma réplica de uma submetralhadora. O simples fato de ser uma réplica de uma submetralhadora, mas ela sendo de alma lisa, faz com que ela seja uma arma de uso permitido. Então a classificação aí tem que ser no artigo 12 ou 14, né? A gente viu algumas reportagens recentes aí do aumento do número de apreensões de réplicas de submetralhadoras, mas que no final eram umas armas caseiras, né? Se ela tiver uma alma lisa, ela vai ser de uso permitido, né? Então isso é algo que vai ser muito comum na prática forense. Essa foi a dica número 3. Vamos agora então para a dica número 2. Para caracterizar a alteração ou supressão da arma de fogo, tem que restar provado que foi feita por ação humana. Muitas armas apreendidas, elas estão em péssimas condições. Era aquela arma que estava guardada na casa do vovô, pegou chuva, está enferrujada, ela já está se esfarelando toda. Com o passar do tempo, ela acaba perdendo a numeração. Os verbos do parágrafo 1º do artigo 16 falam em alterar ou suprimir. Os dois verbos pressupõem uma ação humana. Se não ficar comprovado que foi raspada, não tem como imputar o parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 16. Isso também tem jurisprudência que eu também coloquei aqui na descrição do vídeo. E agora nós vamos para a dica número 1. Essa dica, em verdade, ela complementa todas as dicas que a gente apresentou até aqui. E essa dica é a seguinte: sempre deve haver um laudo pericial da arma. A única pessoa que pode dar detalhes sobre um armamento apreendido é o perito. Ele é que vai dizer as características da arma e possibilitar a correta tipificação. A arma tem alma lisa ou não? O sinal identificador sumiu por ação humana ou foi por ação do tempo? A arma consegue efetuar disparos ou é só um pedaço de ferro? Né? É muito comum que o processo siga para a instrução e o Instituto de Criminalística ainda não tenha feito a juntada do laudo. Muitas vezes o Ministério Público vai deixar para pedir a remessa do laudo em diligências complementares, ao final da instrução. Mas lembre-se, o artigo 403, parágrafo 3º, diz que as partes poderão requerer diligências cuja a necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Ora, o laudo foi requisitado lá no inquérito policial. Não é algo novo que a instrução veio trazer. Então, tecnicamente falando, não seria a hipótese de diligência complementar. É claro, mas isso é muito abrandado pelos juízos de primeiro grau, uma vez que há também a previsão do artigo 404, em que o juiz pode pedir diligências que considerem imprescindíveis. Aqui não há nenhuma menção de se já era de conhecimento anterior ou se só foi na instrução que isso veio à baila. Não é necessário, né? Então isso é muito abrandado. Mas aqui cabe formalizar uma estratégia de defesa, né? Caso o cliente esteja preso, isso pode ser um motivo para um relaxamento de prisão. Se o réu estiver solto, isso pode ser uma forma de você adiar o seu interrogatório, né? Você pode argumentar que o acusado só deve ser argumentado até que o laudo esteja nos autos, né? Para ampla defesa e o contraditório. Essas, então, foram as dicas da semana, né? Espero que vocês tenham gostado e caso queiram discutir esses assuntos ou outros assuntos da área de direito penal ou de qualquer área do direito, eu peço para vocês, então, deixarem um comentário aqui
para a gente poder trocar essa ideia. Abraços e até a próxima.